Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos nessa semana estudando um tema fundamental para a salvação, que é a justificação pela fé, que é a nossa quarta lição desse segundo trimestre. E pela graça de Deus, nós temos essa oportunidade de estarmos apresentando para os irmãos esta pré-aula que vai falar sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Nós temos o texto áureo que diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A nossa verdade aplicada, prática, na justificação, Deus trata o homem arrependido conforme ao mérito da pessoa do seu mediador, Jesus Cristo. É muito importante, irmãos, nós estudarmos esse tema sobre a justificação, que ele é um tema fundamental na salvação, ou nesse processo da salvação. Estudamos na aula passada sobre o tema muito importante, que é a regeneração, o novo nascimento, que ocorre instantaneamente no momento que a pessoa recebe Jesus Cristo pela fé, e o mesmo ocorre também a justificação, que é um processo também simultâneo, que ocorre no momento em que a pessoa reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em seu favor. Nós temos o texto básico, que é Romanos 3, do verso 21 ao 31. E é muito importante nós vermos nesse texto que diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Paulo, escrevendo aqui agora, ele estava evidentemente já no tempo da nova aliança, né? Quando Cristo já havia realizado todo o seu ministério terreno, já havia sido assunto aos céus, e ele chamou os seus discípulos, os apóstolos, para darem continuidade à mensagem do Evangelho. E Paulo foi um apóstolo que foi chamado posteriormente, porque ele não andou com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e ali ocorreu a sua conversão, e ele foi um homem preparado, escolhido por Deus para difundir o Evangelho e pregar a palavra, fundar igrejas e anunciar a salvação tão preciosa em Jesus Cristo. Com a sabedoria que ele tinha, ele era também um homem muito preparado, foi preparado aos pés de Gamaliel, e ele tinha grande conhecimento da palavra, dos mandamentos, da lei, porque ele era também um fariseu e pertencia também ao rol dos doutores ali da lei do Sinédrio. E ele, então, havendo convertido, ele anunciou a palavra, e nessa carta aos Romanos ele deixou uma mensagem profunda sobre a justificação, começando em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, quando ele diz que não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Paulo, aqui nesse verso 21, ele diz que agora manifestou sem lei a justiça de Deus, que está no tempo da graça, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, tem o testemunho da justificação pela fé dos profetas e da lei. Eu até coloquei aqui na lição, na leitura diária da semana, essa que nós estamos estudando,
inclusive o capítulo 53, né, de Isaías, que fala sobre o sacrifício de Cristo, a obra dele, redentor, o sofrimento dele na cruz por nós. Ele levou sobre si as nossas transgressões, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ocorreu o sacrifício de Cristo, né, pagando o preço dos nossos pecados para que nós fôssemos então justificados por Deus. O verso 22 do nosso texto diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença, não há circuncisão nem circuncisão, ou seja, nem os judeus, nem os gentios, todos quanto o receberam, todos quanto o aceitaram, podem também ser chamados filhos de Deus e são justificados. Então, sem distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo todos podem ser justificados. Somente em Cristo há justificação. O pecador impenitente, o pecador injusto, ele se torna justo pela justiça de Deus que há em Cristo Jesus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram. Todo ser humano da descendência de Adão, eles vieram com essa tradição do pecado, e somente após a regeneração, que é o novo nascimento, e a justificação, então ele se torna filho de Deus, justificado por Deus. Porque Jesus Cristo, aqui no verso 24, diz: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Veja bem, a justificação já é uma graça de Deus, mas Paulo ele deixa bastante notório, né, muito contundente, quando ele fala justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando fala em redenção, diz respeito a resgate, pagamento de preço, né, pago, que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Quando fala em Deus, então ele propôs para propiciação a tampa da arca chamava propiciatório, né? É onde que o sacerdote ele entrava ali no lugar santo do santo, onde estava o propiciatório, tampando a arca, né? Dentro da arca nós sabemos que estava a lei de Moisés, estava ali também o maná, estava a vara de Arão, mas o sacerdote então ele aspergia o propiciatório com sangue, e significa que também o sangue de Jesus Deus propôs para a nossa propiciação, para nos proteger, né, da ira do pecado, para demonstrar a sua justiça. Então a justiça de Deus estava aí no sangue de Cristo, pela remissão dos pecados. A remissão fala de perdão, né? Deus demonstrando a sua justiça pelo perdão dos nossos pecados que já havíamos cometidos no decorrer da nossa vida. Então, nós sabemos que toda essa obra de Deus, através de Cristo, foi em benefício do ser humano, da pessoa humana, para que Deus cumprisse a sua justiça, porque o salário do pecado é a morte. E Deus, como Ele é justo, Ele não podia simplesmente perdoar os pecados sem que se cumprisse a justiça, a palavra de Deus, que diz que o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu, mas a morte estava em Cristo Jesus, que morreu por nós.
Então aqui o verso 26 diz: para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então é pela fé. Nós sabemos que a fé, ela é um instrumento, é um meio pelo qual nós alcançamos a justificação. A justificação, ela é conquistada, ela vem de Deus, ela é pela graça de Deus, né? Mas do lado humano, nós temos a fé que nos leva à justificação. É um meio, pelo meio da fé, pela fé, nós alcançamos a nossa justificação que está em Cristo. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Também diz em Gálatas 2:16. Não pelas obras da lei, porque a lei não pode justificar, mas somente pela graça em Cristo. Em Efésios 5, Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras que houvéssemos feito da nossa própria justiça, mas é pela justiça de Deus. Então nós temos também na nossa leitura diária Romanos 3:33, que diz: é Deus quem nos justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica. Então nele estamos guardados, somos, protegidos. Quando Deus, nós vemos que partindo do homem não tem validade nenhum esforço humano. Quando nós vemos em Lucas no capítulo 18 do verso 19-14, que fala daquele fariseu no templo e aquele publicano, quando o fariseu estava ali em oração e também o publicano. O fariseu, ele com a sua própria jactância, se glorificando a si mesmo, cheio do seu ego, ele diz: ó Deus, eu não sou igual esse publicano aí, mas eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago meu dízimo, né? E tentando justificar diante de Deus. Mas o publicano, na sua humildade, nem ao menos levantava a cabeça e clamava: ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pobre pecador. E ele então disse aos seus discípulos: quem saiu dali justificado? Foi justamente o publicano, com a sua humildade. E o fariseu, ele então não foi justificado porque ele não reconheceu a justiça de Deus. Ele estava estribado na sua própria justiça e não foi justificado, porque a obra da justificação é de Deus. Aleluia. Nós vemos então, já vimos que em Romanos, Romanos capítulo 1 e o verso 17, diz que a justiça de Deus, ela em Romanos diz então que Paulo diz que não envergonha do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Lembramos que a salvação, ela é um processo que inclui a escolha, a predestinação, inclui o novo nascimento, a regeneração, inclui a justificação, e no Evangelho está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então a fé também é um processo que ela acontece momentaneamente, somos justificados. E a santificação, como é um processo cotidiano, enquanto a pessoa vive, ele precisa se santificar a sua vida, separar do pecado, precisa buscar a presença de Deus,
em santidade, então demanda fé, então é de fé em fé, né? É que o homem, que o crente, o cristão, ele alcança a sua vitória. Glória a Deus. Vemos aqui, irmãos, que nós temos um objetivo geral, que é explicar que a justificação se dá mediante a graça de Deus por Jesus Cristo. Já vimos em Efésios 2:8 que não é por obras, né, de justiça do homem, mas é pela graça, pela fé, por meio da fé. E nós temos 3 tópicos nessa lição, embasado aqui já nos específicos, nos objetivos específicos, que são bem concernentes. Por exemplo, o primeiro objetivo, mostrar que a justiça, que a justificação é otorgada por Deus. Então nós temos o primeiro tópico, Deus é quem justifica. O segundo objetivo diz compreender que somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós vemos aqui, segundo tópico, justificados pela fé em Jesus Cristo. E o terceiro tópico, o terceiro objetivo específico é dizer entender os resultados da justificação na vida do homem. Então nós podemos observar aqui o terceiro objetivo, o resultado da justificação na vida do homem. Então os tópicos falam justamente dos objetivos que nós propomos aqui, né? Lembrando que essa doutrina da justificação, ela é um tema utilizado pelos reformadores da igreja no século XVI, né? Foi a base da implementação do protestantismo, né? Utilizado muito por Lutero e todos os reformadores que utilizaram a justificação pela fé. Porque naquele tempo o cristianismo, principalmente ensinado, né, ensinado pela Igreja Católica, dizia que a salvação ela se conseguia até pela doação de ofertas. Tinha um grande pregador da Igreja Católica que ele dizia: no tilintar da moeda no fundo do gasofilácio, a alma do seu parente, ela pulará do inferno para o céu. Gasofilácio, né? No tilintar da moeda, no fundo do gasofilácio, a alma do seu parente vai pular do purgatório para o céu. Então era a doutrina ensinada assim, que a salvação conseguia até por doação de bens, e muitas heresias estavam acontecendo no âmbito da igreja, do cristianismo, né? Preconizada pela Igreja Católica. Mas aí os reformadores, então eles, observando a Bíblia, evidentemente foi com muita luta, com muita abnegação, com muita dedicação e enfrentamento de barreiras, né, e de oposição que dominava o setor religioso da época, mas com o decorrer do tempo e custando muito a vida de muitos, o sangue de muitos heróis, foi se firmando então essa doutrina protestante, a justificação pela fé. Então nos trouxe e nos beneficiou com esse entendimento, né, que hoje nós temos da Bíblia Sagrada. Então Deus, ele utiliza de muitas maneiras, de muitos jeitos, para que possa proporcionar à sua igreja o melhor possível para entender e para praticar a palavra de Deus e trilhar no caminho da salvação. Vemos aqui no primeiro tópico, então, que fala sobre a regeneração, né? Fala que assim como a regeneração, que foi o novo nascimento, efetua mudança em nossa natureza, nós já aprendemos semana passada sobre o novo nascimento, a regeneração, né? Que transforma o homem velho numa nova criatura, num filho de Deus. Então assim também, né?
A justificação, ela vem então trazer, absolver o homem do seu pecado. É a parte jurídica da salvação, a justificação, porque o pecador se torna justo, né, por essa obra perfeita que Cristo realizou na cruz do Calvário. Deus, ele declara os pecadores condenados livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências consequências eternas. Quando o pecador, ele, antes da sua justificação, ele está, então, ele carrega consigo todas as penalidades do pecado. E ele só se torna justificado quando ele é justificado por Cristo Jesus, né? Que nos justificou gratuitamente no nosso ato de, pela fé, né? Pela fé, somos justificados pela fé. Então nós aceitarmos esse plano de Deus, conforme o Senhor disse em Romanos 3:25. Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, o homem crendo no sangue de Cristo, na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, então alcança a sua justificação. Nós vemos aqui que, então nós vemos que os justos, Cristo já pagou a penalidade integral do pecado. Romanos 3:21-26, que é esse texto que nós colocamos aqui na nossa leitura bíblica em classe. Nós então constatamos, portanto, diante de Deus como plenamente absolvido. Essa palavra nos garante, né, e nos dá respaldo de que somos plenamente absolvido do pecado, porque nós cremos na palavra e ela nos dá essa certeza, essa convicção de que estamos realmente justificados por Deus. No item primeiro, né, diz assim, a ação de Deus. No ato da justificação, Deus perdoa todos os nossos pecados e nos considera justos diante dele. Isso é muito interessante, né? A palavra justificar é uma expressão judicial que significa pronunciar inocente, tornar justo. Então, justificar é tornar justo. Nós fomos justificados, nós nos tornamos justos, né? Então, nós temos aqui o emprego dessa palavra no Novo Testamento. Entende-se para além de perdoar o pecado e remover a condenação, significa também colocar o culpado na condição de homem justo. Então, além de perdoar, além de remover o pecado, né, ainda nós estamos na condição de um homem justo. No Salmo 103, diz assim que assim como o Ocidente está distante do Oriente, assim o Senhor afasta de nós todas as nossas transgressões. Então, é uma obra gloriosa, né? Uma obra maravilhosa. É uma obra que não temos nem palavra para expressar como Deus realiza esses milagres, né, tão profundos e inexplicáveis com palavras humanas. Quando nós vemos aqui, nós somos justificados no item 2, diz aqui, ele tinha declarado culpado segundo a sua lei e condenado à morte eterna, quando o homem está em pecado. Então, quando ele nos justifica, ele nos restaura, né, somos restaurados pelo favor divino e nos coloca num relacionamento, nos coloca em comunhão com ele mesmo e com a sua vontade. É uma maravilha, né? Além de sermos justificados, temos a comunhão com Deus e estamos diante da vontade de Deus, né? Então nós devemos buscar entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para que nós possamos
ser um vaso, um instrumento na mão do Senhor. Vamos para o item 2, justificados pela fé em Cristo. Cristo é a nossa justiça. A justiça de Deus é perfeita e imutável. Deus jamais pode usar duas medidas e dois pesos. Deus é justo, então ele jamais usa dois pesos, duas medidas. Deus, ele é perfeito em todas as suas obras. Nós vemos em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A pessoa, o ser humano, assim como ele pecou, ele veio da descendência do pecado, então estava destinado à morte para o ser humano. E somente pela justiça de Deus, então cumprindo esse preceito da sua palavra, o salário do pecado é a morte. Então por isso, Cristo foi necessário morrer, padecer na cruz no nosso lugar, né? Porque o pecado que estava em Cristo nos trouxe salvação, o castigo que estava em Cristo, né? Por esse castigo nós fomos justificados, conforme diz Isaías, né? Fomos traspassados pelas suas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então fomos justificados em Cristo, sarados em Cristo, porque ele padeceu por nós. E como Deus, ele tem que cumprir a sua justiça, que está na sua palavra, então ele providenciou a morte expiatória de Cristo na cruz para cumprir a sua justiça e poder então assim nos proporcionar esta justificação, essa salvação tão preciosa. Então quando Deus fala também em Gênesis 2:17, né, sobre se ele comesse da fruta ali, Adão, certamente ele morreria, então ele foi morto ali, né? Mas Deus providenciou e já fez a promessa lá em 3:15, a promessa de um Redentor para a humanidade, que é a semente da mulher. Deus, no seu grande amor, providenciou o sacrifício de seu Filho para, por esse ato, satisfazer a justa exigência da justiça divina, que é João 3,16, em Cristo Jesus, que abrange, né? Nós já estudamos aí, já falamos, todos conhecem João 3,16, que aquele que crê em Cristo será salvo, será justificado. A natureza da justificação, item 2:2. Nós vemos aqui que a natureza da justificação, observando aqui, somos declarados inocentes, pois nossa condenação foi substituída pela pena paga por Cristo na cruz. 2 Coríntios 5:21, né? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado para que, por ele, fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, maravilha, né? 2 Coríntios 5:21. É um ato grandioso e amoroso de Deus para nós, sem interferência dos méritos humanos. Então, é só Deus mesmo, né? O homem não pode fazer nada nesse sentido, apenas, né, pela fé, que é um instrumento para que ele chegue alcance a graça de Deus da sua justificação. Então cabe ao homem somente crer mediante a fé na obra que Jesus operou, né, sendo justificado pela fé. Romanos 5:1, né? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o item 3 aqui, né? Para nós abreviarmos nossa lição. Aceitos por Deus pela fé. É o 3 do tópico 2. Então, somos aceitos pela fé em Jesus Cristo. Nada mais é necessário além da fé
em Jesus para a salvação. A justificação pela fé, que às vezes assusta até os crentes em Cristo Jesus, pela maneira simples do homem ser salvo pela graça de Deus, pois a tendência humana é complicar o que Deus simplificou, né? Parece tão simples, né, que as pessoas acham que precisa, que é fácil demais, né? É uma coisa muito simples, né? O homem quer complicar, mas, irmãos, é muito profundo, né? Se parecem para nós, mas ela tem uma profundidade muito grande, esse propósito, esse plano de Deus. Ficou para nós apenas buscar pela fé essa justificação. Então, nós vemos aqui que pela nossa iniciativa de instrumentalizar a fé, né, arrependendo dos pecados, nós nos tornamos nova criatura, porque Deus realizou a obra na cruz do Calvário. Conforme diz 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se antes nós estávamos em dívida dos nossos pecados, pela justificação, nós alcançamos um novo ser, isento de todo pecado, perdoado por Deus, redimido, né, pela redenção que há em Cristo Jesus. E assim nós podemos produzir os frutos dignos de arrependimento, né, em decorrência da nossa salvação. Vamos para aqui no subsídio teológico, fala que a justificação concedida pela graça e recebida pela fé. Em Romanos 1,17, já falamos disso aí, né? Logo, a fé não é a base, mas o meio da justificação. Então, a justificação de Deus se revela de fé em fé. Então, irmãos, fé é apenas um meio de nós alcançarmos a justificação, mas a justificação mesmo, ela é pela graça de Deus, né? Ela custou um preço muito alto, custou o sangue de Jesus. Vamos para o item 3. Resultado da justificação na vida do homem. O homem justificado. São muitas maravilhas e devemos avançar para desfrutarmos de tudo o que Deus preparou para os justificados pela graça. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Então, uma das coisas maravilhosas que nós escolhemos na justificação é a paz com Deus. Que coisa maravilhosa nós termos a paz com Deus, né? Tenha paz com Deus, tenha paz contigo mesmo, tenha paz com os irmãos, tenha paz com todas as pessoas com as quais você convive. Ter paz na vida, paz na hora de dormir. Coloque sua cabeça no travesseiro em paz e dorme em paz, né? Isso é maravilhoso, ter paz. E essa paz, quem tem essa paz é quem é justificado em Cristo Jesus. Nós alcançamos a paz, né, quando nós somos justificados em Cristo Jesus. Glória a Deus. O homem que vive em pecado está separado de Deus. Em Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz que os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. É muito triste, né, a pessoa não ter o acesso a Deus, não ter como chegar junto ao trono da graça, porque ele está separado. E precisa quebrar essa barreira do pecado, essa separação que existe, e ela só é quebrada somente através de Cristo Jesus, né? Quando é declarado justo, entra no estado de paz com Deus e as suas relações com a divindade se tornam harmoniosas, passa a ter acesso a Deus. E então a pessoa passa
a ter a comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. Para que alcancemos essa paz com Deus, temos acesso com Deus, é necessário que quebramos toda a barreira de separação e somente através de Cristo Jesus nós alcançamos essa vitória. Então nós temos a entrada com Deus através da nossa através de Jesus Cristo. Romanos 5,2 diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé, por Jesus Cristo, né? A esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Deus dá alegria de participar da sua glória. É uma bênção que eleva os nossos corações às coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e nós da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então em Cristo nós estamos guardados, não fazemos mais parte do mundo que jaz no maligno. Nós vivemos no mundo como um sal da terra e luz do mundo, né? Para resplandecermos as nossas obras diante dos homens, as boas obras serem manifestas e o nome do Pai ser glorificado no céu. A graça na vida do justo constitui também uma certeza da presença do Espírito Santo, que nos dá essa graça, que nos faz transbordar nessa graça. Todos nós recebemos da sua plenitude, né? Graça sobre graça. João 1,16. Vamos no item 3, do tópico 3, a vereda dos justos. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Provérbio 4,8. Pois o justo tem um perpétuo fundamento, e por isso não se abala, pois tem esperança. O reino de Deus é justiça, pelo que o crente é vestido de vestes de justiça dos santos. Alegra-se esperando na vinda de Jesus. Ele que há de vir é a nossa justiça. Pelo seu sangue que nos purificou, estaremos na sua glória e seremos coroados com a coroa da justiça. Oh, maravilha, né? Até a coroa da justiça nos aguarda, né? Para todos aqueles que estão aqui militando, né? Sendo perseguidos. Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, né, nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, a justiça, ela é algo importante para a nossa vida. Ela é que todo crente, todo ser, o Filho de Deus, ele almeja pela justiça, pela verdade. Nós vivemos um mundo de injustiça, né? E Deus, ele quer que o seu povo seja justo. Em Romanos, no capítulo 1, o verso 17 não, é o verso 21, se não me engano, vamos conferir aqui, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado com esse mundo, por causa da inversão de valores, né? Porque os homens detêm a verdade pela injustiça. Então, nós anelamos a vinda de Jesus, porque nós queremos, né, receber a coroa da justiça, viver no paraíso onde reina a verdade e a justiça, a glória de Deus e a felicidade eterna. Vamos, irmãos, aqui então para a nossa conclusão, né? Vimos que na regeneração fomos justificados imediatamente
a nossa conversão. Nós falamos já estudamos na lição passada sobre a conversão, que é uma volta de 180 graus. Estávamos perdidos olhando para o mundo, nos voltamos 180 graus, né? Meia volta completa e nos olhamos para Deus. E buscamos as coisas que são de cima. Recebemos a nossa regeneração, nascemos de novo. Nos tornamos filhos de Deus. Fomos então justificados. Isso acontece imediatamente nessa ação da nossa conversão. E consertamos a nossa vida, arrependemos do nosso pecado. E no ato nós somos, conforme diz Romanos, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Adoremos a Deus por tão preciosa dádiva e no poder do Espírito Santo. Ora, vem, Senhor Jesus. Então, os justos, ele almeja pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele deseja a vinda do Senhor porque ele deseja justiça. O salvo é homem de justiça. É homem que foi justificado pelo sangue de Cristo. E tem essa esperança gloriosa de viver com Deus para sempre, juntamente com todos os remidos e justificados pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Ficam na paz do Senhor. Amém.